Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre os dois primeiros jogos da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa, os dois primeiros jogos do Diniz como técnico da seleção brasileira, né? O que eu achei desses jogos, como é que foi o desempenho da seleção brasileira e tudo mais, beleza? Vamos fazer uma análise aqui sobre essa seleção de Fernando Diniz, beleza? Bora pro vídeo então. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre essa seleção de Fernando Diniz, né? O Diniz que chegou para ser um técnico interino da seleção brasileira até o ano que vem. Na teoria, o Carlo Ancelotti será o técnico da seleção brasileira, né? Não sabemos ainda como é que vai ser isso. O Ancelotti não pode assinar o contrato agora com a seleção, só a partir de janeiro do ano que vem. Então só a partir de janeiro do ano que vem a gente vai ficar sabendo realmente se o Ancelotti vai poder ser ou não técnico da seleção brasileira. Mas por enquanto temos Diniz no cargo da seleção e é um cara que desperta muito interesse em todo mundo, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que adora o jeito de jogar do Diniz, tem gente que tem pavor do jeito de jogar do Diniz. E vamos falar um pouquinho sobre essa seleção. Já antes do jogo contra o Peru, a gente teve entrevistas coletivas bem interessantes, os jogadores elogiando muito o Diniz, né? A própria entrevista do Diniz foi bem legal. A gente vê o Danilo muito interessado pelo como o Diniz lida com os jogadores, né? O Danilo cita na coletiva dele falando que ele ficou muito feliz quando o Diniz disse que ele foca primeiro no jogador, para fazer o jogador se sentir bem no ambiente da seleção, no jogo, em campo, para ele desempenhar um bom papel. Né? E o próprio Diniz reforça isso na entrevista dele, né? Ele fala, eu foco primeiro no jogador, para depois focar no jogo. Isso é muito interessante, isso realmente é bem intrigante, porque é um fato para se pensar, né? Se o cara estiver bem psicologicamente, né? Porque os que estão ali na seleção brasileira, a gente crê que estão bem fisicamente, mas se o cara estiver bem fisicamente, bem mentalmente, ele vai desempenhar muito melhor o seu papel, né? Então realmente é muito interessante isso de ver que o Diniz tem essa ideia, né? O Neymar fala em coletiva que é uma coisa que ele nunca viu na vida, nos treinos, né? Um treino muito novo, muito interessante. O Bruno Guimarães elogiando muito, o Veiga também elogia muito a pessoa do Diniz, né? Então realmente te deixa curioso. A própria entrevista do Diniz me deixou curioso a respeito do jogo da seleção brasileira. E o primeiro jogo contra a Bolívia foi um jogo muito bom. Foi um jogo muito bom. Era uma seleção muito mais fraca que o Brasil. O Brasil entrou pro jogo como muito favorito e impôs isso. Dominou a partida, sufocou a Bolívia lá no campo de ataque, teve bastante chance de gol, rodava bem a bola. Você conseguia ver um pouco já do estilo do Diniz, né? A bola de um lado, os jogadores pressionando desse lado para conseguir ter uma superioridade numérica, rodar bem a bola para criar uma chance de gol ali ou inverter para o outro lado que está mais desprotegido, né? E assim fazer o gol. Então realmente você conseguia ver algumas coisas do Diniz, né? Já no segundo jogo contra o Peru, você consegue ver também, mas o Brasil teve mais dificuldade de criação. Era uma seleção mais difícil que a Bolívia, uma seleção que impõe mais fisicamente, né? O jogo começa muito trucado, o Brasil tem uma dificuldade de ficar com a bola, a Bolívia estava deixando o jogo muito pegado, o jogo parando muito. É claro que no segundo jogo a arbitragem teve um peso, né? Ela parou muito o jogo ficou muito picotado. A arbitragem do jogo da seleção de Peru e Brasil foi muito ruim. Primeiro, no primeiro gol, um gol que nitidamente estava impedido ali. Se você vê na imagem da televisão, você conseguia ver claramente o Neymar à frente. Eles demoraram mais de 2 minutos para conseguir ver isso no VAR, sabe? Tipo, uma coisa que você conseguia ver ali muito tranquilamente. E no segundo gol, que foi realmente um gol que estava impedido e era um gol mais difícil, eles demoraram 7, 8 minutos para conseguir fazer isso. Então era um VAR muito ruim. Foi muito ruim. A arbitragem no geral do jogo foi muito ruim. Não teve nenhum erro que mudou o jogo ou alguma coisa assim, né? Um pênalti não marcado por um lado, alguma coisa assim, um gol mal anulado. Não teve isso. Mas foi um jogo muito picotado, uma arbitragem muito confusa. Então realmente isso dificulta o jogo. Mas a seleção brasileira teve muita dificuldade para criar.
fez um gol no finalzinho do jogo, saiu com a vitória, isso é muito bom, 6 pontos, líder das eliminatórias, mas é um ponto a melhorar, né? Uma coisa que eu acho que vai melhorar e vai mudar é realmente isso. O Diniz, ele, nessa convocação, ele trouxe jogadores de segurança, né? Ele pegou uma base das convocações do Tite e trouxe alguns jogadores ali para ter uma base criar uma base ali, né? Manter ali na segurança alguns jogadores para ir conquistando os jogadores e conseguir desempenhar, né? Conseguir montar uma seleção e tudo mais. Eu acho que nas próximas convocações o Diniz vai colocar mais a cara dele. Eu acho que na próxima convocação talvez ele não traga o Richarlison, traga um outro atacante que precisa ser testado, outro atacante na seleção brasileira. Não tá dando. O Richarlison não tá rendendo, o Richarlison tá indo muito mal, tá errando gols que não pode errar. No jogo contra a Bolívia errou gols assim, que não dá. No jogo contra o Peru ele faz um gol anulado e no primeiro gol anulado ele erra a finalização que a bola sobra pro Rafinha. E depois também não consegue fazer mais nada no jogo. Então o Richarlison não tá bem, não dá pra ficar segurando o Richarlison na seleção brasileira. Trouxe o Richarlison pela segurança, beleza. Na próxima convocação não tem como sustentar a convocação do Richarlison se ele não melhorar no clube. Não dá. Não dá pra trazer um jogador pra recuperar ele na seleção brasileira. A seleção brasileira é também momento. Então, pô, tem aí o Vitor Roque jogando muito bem. Talvez o Tiquinho Soares, se ele se voltar bem aí da lesão. Tem o Arthur Cabral, que tá tentando se adaptar no Benfica, mas já merece convocação há muito tempo também. Então são esses fatores, sabe? O Casemiro tá tentando se adaptar ao jogo do Diniz. Eu acho que tem sim continuar convocando o Casemiro. Eu vi gente falando que não era mais para convocar o Casemiro. Isso é um absurdo. O Casemiro é um dos melhores volantes do mundo ainda. Então, pô, tem que convocar o Casemiro. Ele só tá ainda com dificuldade de pegar o jogo do Fernando Diniz, que é normal, tá muito tempo na Europa, é um estilo de jogo diferente, é novo, e ele é um dos pilares, né? Então ele que vai começar fazendo a saída de bola e tudo mais. Então isso ficou muito visível no jogo contra o Peru, ele teve muita dificuldade. Eu acho até que caberia ter entrado um André, que está mais acostumado ao jeito do Diniz, poderia ter feito a saída de bola de uma forma mais tranquila, né? Porque ele já tá mais adaptado ao Diniz, ao estilo do Diniz. Então acho que o André seria interessante ele ter entrado no meio do jogo ali no lugar do Casemiro. Mas não entrou, né? Outro cara que eu acho interessante ter entrado ali no segundo jogo era o Veiga, porque tem uma bola parada, ele sabe cadenciar bem o jogo, tocar bem a bola, finaliza de fora da área. O jogo tava precisando de finalização fora da área, né? Mas o Diniz também só colocou ele no final do segundo tempo. Então o Diniz mexeu um pouco mal. A mexida que eu achei que foi boa no jogo contra o Peru foi exatamente a entrada do Martinelli. E a gente precisa falar do Martinelli aqui, né? Era um jogo que o Rodrigo não estava conseguindo ir bem, como ele foi contra a Bolívia. Ele pegava a bola ali na esquerda e tentava sempre ir para o meio, aí perdia a bola, porque a seleção peruana estava muito fechada, muito concentrada ali no meio, não dava para entrar. E aí ele coloca o Martinelli, o Martinelli não é um jogador que toda hora vai para o meio, ele vai muito pro fundo. E, pô, isso foi muito bom. Já no primeiro lance dele, ele já consegue um cruzamento ali perto da linha de fundo. O Martinelli é um cara que vem jogando muita bola, muita bola. Para ele, infelizmente, né, o cara que disputa a posição com ele é o Vini Júnior. Mas é bom ficar de olho no Martinelli, porque ele não sente. Ele entra, ele entrega. Ele entra e ele entrega. Ele entrava bem nos jogos da Copa, entrou bem nesse jogo. Então é o cara para ficar de olho, porque ele realmente vem muito bem na seleção e pelo clube. Pelo Ajax, ele vem jogando muita bola. Mas é isso, eu acho que a seleção ela vai começar a pegar o jeito do Diniz. Eu acho que o Diniz, nas próximas convocações, ele vai colocar mais a cara dele. Vai trazer jogadores com mais a cara dele. Eu acho que o Caio Henrique também merecia mais chance nessas partidas. Vai ter mais chances com o Diniz, com certeza. Então, assim, eu tô curioso para ver a segunda e a terceira convocação do Diniz. Porque eu acho que elas vão ser mais com a cara do Diniz, e ele vai conseguir impor melhor o seu jeito de jogar ali com a seleção brasileira. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, né? Eu quero saber de vocês. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo da seleção brasileira. Se a seleção brasileira foi bem, não foi bem. O que você achou aí dos primeiros jogos de Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira, beleza? Coloca aqui nos comentários. Segue a gente, comenta, compartilha. Agradeço desde já para quem ficou até aqui. E até uma próxima. Valeu!